Dias atrás eu vi uma reportagem, Alexandre, falando de um termo que eu não conhecia, quiet ambition, ou seja, as pessoas já não querem tanto cargos de liderança. E quem menos quer cargo de liderança? Geração Z. Eles justamente não querem porque tira a qualidade de vida, eles estão priorizando outras coisas. Por que será que a geração Z não quer, então, cargo de liderança? Não é? Mas, junto com essa reflexão, me veio outra. Será que a geração Z está preparada para ser líder? Pois é, tem uma polêmica. Tudo que fala de geração Z é polêmico, né? É provável que ela não esteja exatamente preparada, e não por ser a geração Z, que é tudo molecada nova. A geração Z é quem tem hoje de 15 a 28, 29 anos de idade. Então, metade deles estão no ensino médio jogando Roblox, e a outra está com 24, 25, 26. Então, se a gente disser que eles não estão ainda totalmente preparados, nem é nada demais, porque eles podem ter mais experiência, ser treinados. Quanto a isso, não há muito problema, porque eles são muito jovens ainda. Há muito problema em a gente rotular com um carimbo definitivo uma geração que está em formação. Sim. Eu, com mais de meio século de vida, não sou o mesmo profissional que eu era com 23, 24, 25, uma outra bagagem. Então, a gente não pode exigir deles a mesma coisa. Isto posto, né? Vale dizer assim que toda geração nova que entra, ela é sempre alvo de pedrada e de crítica da que antecedeu, porque acho que antigamente que era melhor, sempre foi assim. Então, esse é meio que é uma constante, desde a época de Sócrates. Sócrates falava mal dos jovens, né? Então, isso vem desde sempre. Agora, pelas pesquisas que eu leio, com conversas que eu tenho por aí, a gente observa muitas críticas da geração Z no estágio até antecedente a liderar. Eu tenho visto muita gente dizendo, não é nem que ela não esteja preparada para liderar. Uma parte dela, evidente, uma parte dela não está preparada para trabalhar. Eita. Há muita reclamação do tipo que ela não tem as regras de conduta básica, não tem compromisso, falta, não avisa, não responde mensagem, não dá bom dia, código de vestimenta, de conduta, de horário, ou seja, eu tenho ouvido, não é juízo de valor meu, mas a gente sabe assim, eu acho que nunca a gente teve um fosso tão grande, né, entre um desalinhamento tão grande entre o que uma nova geração espera do mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho espera dela. Isso é algo que a gente vai ter que resolver. E eu acho que passa um pouco por essa questão da liderança, porque eles serão os futuros líderes, né? A gente eles são os futuros consumidores, os futuros líderes, mas eu acho que especificamente talvez ela não esteja preparada ainda, mais pela questão da idade, que é muito jovem. Mas eu acho que a gente tem um outro ponto a resolver, que é um conflito potencial entre o que o mercado entrega e o que ela espera. Eu acho que a gente tem um gap muito grande que a gente precisa alinhar ao longo dos próximos anos. Você, como ex-gestor, executivo de gestão de pessoas, como é que você vê você tem essa visão das novas gerações? Na verdade, eu tive a sorte, cara, de quando eu deixei de ser executivo de RH, a geração Z ainda não estava efetivamente no mercado de trabalho, então eu não consegui lidar diretamente com eles enquanto profissional de RH. Mas esse é um assunto realmente espinhoso, cara, porque assim, é tanta gente criticando a geração Z, e eu até entendo parte dessas críticas, mas eu sou tão fã da geração Z, cara, que eu tenho que ter muito cuidado para não enviesar também o pensamento, né? Tudo tem prós e contras, tudo tem oportunidades e dificuldades, né? Mas assim, eu vou pegar carona no que você falou, mas antes disso, eu queria fazer acho que é um disclaimer, que vale a pena a gente refletir uma coisa. Quem está preparado para a gestão, né? Acho que a pergunta que eu fiz para você não é um tanto quanto capciosa para mim mesmo, porque a geração Z está preparada para a gestão, mas quem está, né? Porque é para liderar pessoas. Eu sou muito defensor daquela ideia, como profissional de RH que sempre fui, de que o RH, enfim, as empresas têm que preparar o líder antes dele ser promovido a líder. Para quando ele for promovido a líder, ele já está preparado. Cara, mas isso também não é garantia de nada, porque o mundo muda tão rápido e a vida real é tão diferente, muitas vezes, do que se aprende nos cursos mais formais, que eu acho que o líder também se prepara enquanto está liderando, né? Então, eu só queria fazer esse comentário, porque depende do que a gente entende do estar preparado, né? Eu tenho dúvidas, com os meus 50 anos de idade, se eu estaria preparado para liderar determinados times, né? Mas, dito isso, eu percebo o seguinte, Alexandre, depende também do que a gente entende como liderar ou gerenciar pessoas, gerir pessoas. Se a gente entender
que a gestão de pessoas, a liderança, ela está moldada naquele modelo mais tradicional, naquele modelo que a gente já sabe que nem faz tanto sentido, mas ainda fala-se no comando e controle, na coisa mais hierárquica, do mandar e obedecer, eu acho que a geração Z não está tão preparada para liderar, porque eles não são assim. Eles não gostam disso, eles não valorizam isso, eles não querem isso. E não querendo isso, eu imagino que vai ter muita dificuldade se a gente esperar deles essa postura. Mas se a gente entender que a liderança moderna, e daqui para frente cada vez mais, ela vai requerer outras habilidades, como a habilidade de estimular a diversidade, de ouvir a opinião diferente, de ter uma liderança mais humanizada, a ponto de dar oportunidade para o outro também ser humano e não apenas ser um profissional, eu acredito que a geração Z pode nadar de braçada. Por quê? Porque eles já têm isso passando na veia. Então, quando a gente fala a geração Z está preparada para liderar, depende do que a gente entende, do que a gente quer como um perfil de um líder. Mas eu não tenho dúvida que a geração que estará mais preparada para liderar a geração Z, né, é a geração Z. Né? Não é o baby boomer, né? Não é a minha geração que é X. A gente está tendo que se reinventar para fazer isso. Eles já nasceram nesse mundo. Eu não sei se eles serão bons para liderar a geração alfa, que é quem vem depois. Sim. Mas eu acho que eles estão mais adequados ao que o mundo é hoje e aquilo que precisa. Porque o mundo muda, né, meu? Perfeito. E talvez a inadequação em liderar seja pela inadequação do ambiente corporativo. Sim. Talvez não tenha mudado na velocidade da cultura, do mundo. Né? Outra coisa que eu acho que merece uma reflexão nesse caso é a gente tem visto diversas pesquisas. Tem um tema polêmico, que eu tenho uma série de ressalvas, que é a história da geração Z não quer mais ser líder. Tem algumas pesquisas assim, e tem uma série de problemas. Pesquisas feitas na gringa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, né? Quando é feita no Brasil só com classe AB, né? Tá em BB, enfim. Então, pesquisas que não refletem a média do jovem brasileiro, né? Mas algumas dessas pesquisas sugerem que essa geração começa a evitar cargos de liderança, né? Seja porque eles consideram que o estresse e a sobrecarga de trabalho não justificam o incremento salarial, o que mostra que é uma geração muito pragmática, não são tontos, é uma geração muito pragmática, muito racional, não é? Ou porque eles levam muito a sério essa questão da saúde mental, isso é um fator muito importante, e empresas, atenção, isso vai ser cada vez mais importante, mas tem um pano de fundo que passa despercebido, que é o seguinte: o que será que a gente, das gerações antecedentes, fez de errado para um cargo que deveria ser aspiracional começar a ser evitado? Que tipo de imagens, que tipo de símbolos a gente vem transmitindo para isso virar um anti-exemplo? O que nós, como lideranças de agora e do passado, projetamos na cabeça de toda uma juventude para eles acharem que ser líder é ruim? Então, acho que fica aqui também um ponto de vista, porque assim, todo mundo joga pedra nas novas gerações, e é sempre assim, né? Mas são elas que quebram as barreiras de coisas que a gente vem fazendo há muito tempo e não se percebe como uma coisa absurda, ou que tem um jeito melhor de fazer. Então, acho que tem algo de saudável nesse coquetel molotov de hormônios, neurônios e demônios que toda a juventude traz, que é uma coisa de colocar abaixo muros quando esses muros não fazem sentido. Então, acho que eles têm muito a amadurecer. Há sintomas de alguma falta de profissionalismo, pelo menos dos moldes atuais, mas é uma geração em informação, né? Mas eles podem trazer também uma lufada de ar fresco, entendeu? Talvez de reinventar e repensar um jeito melhor de exercer essa liderança, de tal modo que ela volte a ser um cargo aspiracional e não algo a ser evitado, como parece estar sendo agora.